Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Como vão, meus amigos e minhas amigas, grandes parceiros e associados da Abrad? Estamos aqui para mais um Abradcast. Meu primeiro aqui como host, estou estreando, né? Tenho a honra de estar aqui junto com o meu co-host, Rodrigo Oliveira. Seja bem-vindo e um prazer estar contigo aqui em mais um Abradcast. Minha primeira vez também como co-host aqui do podcast. E hoje estamos todos em associados, né? Estamos em casa hoje. Exatamente. Sem mais delongas, chamar o nosso grande entrevistado do dia, Guilherme. Queria que você, tivesse a liberdade de se apresentar. Assim como nós, também um associado da Abrad. Então, acho que agora tem tudo para ser um papo bem legal entre pessoas que estão por detrás de agências e que também veem uma importância da Abrad nesse contexto todo de agências. Se apresenta, por favor, e seja bem-vindo. Massa demais. Vamos falar bastante hoje sobre como transformar o LinkedIn no canal de aquisição aí para donos de agência. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Abrad pelo convite. Tá? Eu sou o Guilherme, sou de Recife, Meu sotaque entrega um pouquinho ali a origem. E represento aqui a Ponti, que é uma agência também de marketing digital. E a gente quer bater um papo bem legal hoje sobre como usar o LinkedIn como canal de aquisição para as agências. Bacana. Aqui a gente tem também uma mistura de sotaques, Eu sou de Minas, então eu sou diretor da Abrad Minas e sou sócio fundador também da Roy Lab, que é uma agência de Minas. Conta um pouquinho sobre a sua geografia aí também, Rodrigo. Bom, eu sou de São Paulo, mas eu puxo R, então às vezes parece que eu sou mais do interior, falo porta já, assim por diante. Mas eu sou da Abu Digital, uma agência associada também da Abrad. Temos uma metodologia de growth, e trabalhamos muito voltado por dados também, E esse tema do LinkedIn interessa muito, Porque normalmente fica aquela história, Casa de ferreiro, já sabe como é que acontece, Exato. Eu gosto muito de um prêmio que existiu durante muitos anos de um grande parceiro da Abrad, que é a RD, que eles falam que é a espada ninja, Uhum. Então, como que a gente usa as nossas ferramentas e os nossos conhecimentos de marketing, e aí, no caso, hoje, falar um pouquinho sobre o LinkedIn, para a gente impulsionar negócios. Conta um pouquinho aí para nós como que você vê o LinkedIn como uma ferramenta para a gente poder começar esse bate-papo aqui. Maravilha. A gente é super parceiro da RD também. Fomos finalistas em 3 categorias agora no Limitless, que a RD promoveu no início do ano. E bem interessante falar de LinkedIn, porque o LinkedIn pra gente hoje é nosso principal canal de aquisição. Hoje 50% do faturamento da agência vem do LinkedIn. Então a gente passou a entender que o LinkedIn não era só um canal institucional para a empresa, e a gente transformou o perfil do sócio, o meu perfil, de fato num canal de aquisição. E a gente passou a enxergar ali como uma porta de entrada para a gente criar fortalecimento de marca, posicionamento de marca da Ponti através do meu perfil pessoal do LinkedIn e também como um canal de geração de leads. Então, hoje a gente trabalha o LinkedIn 100% orgânico, mas muito nessas duas frentes. Produção de conteúdo e prospecção ativa para poder interagir ali com os leads e gerar oportunidade de negócio para a empresa. Bacana. Ô, Guilherme, me explica uma situação que eu acho super relevante. Vocês optaram por atuar com o LinkedIn do Guilherme, E não o LinkedIn principal como o da Ponti. Por que vocês escolheram, por que vocês definiram essa estratégia? Boa. Tem um estudo do próprio LinkedIn em 2023 que ele traz que o perfil pessoal tem até 70% mais alcance do que os perfis corporativos, aquela company page que o LinkedIn tem ali dentro da ferramenta. Então, essa foi a escolha do LinkedIn pessoal. Primeiro, para gerar uma pessoalidade maior, conectar mais com a audiência, conectar mais com quem está do outro lado, através da figura do Guilherme, mas também pensando no algoritmo ali do LinkedIn, em questões de alcance e potencial ali de chegar para mais pessoas. E, Guilherme, me tira uma dúvida. Algum tempo atrás a gente fez um treinamento de LinkedIn e tudo mais, e na ocasião eles comentaram sobre os algoritmos do LinkedIn. Que eles fizeram uma reformulação nos algoritmos e o algoritmo ele começou a entregar menos
conteúdos institucionais, ou seja, de empresas que postam conteúdos institucionais, e começaram a entregar mais sobre pessoas que fazem a interlocução para essas empresas, né? Ou seja, sempre vinculado a uma persona. Por isso que tô te perguntando isso, até por você ter falado que você é a cara ali, você é o cara que tá puxando a frente ali, né? Procede, você sabe me dizer? Total, faz todo sentido. E aquele clichê, né? Pessoas comprando pessoas. A gente tá mais do que cansado de ouvir isso, mas continua sendo verdadeiro. E o algoritmo do LinkedIn tem mudado bastante, né? Esse ano, principalmente, 2026, foi um ano de muita reformulação. Então, eles têm penalizado muito aquele conteúdo 100% produzido por IA, né? E tem valorizado ainda mais os conteúdos pessoais, e principalmente aqueles conteúdos que são opinativos. Ou seja, que você, como CEO, founder, ou como executivo da empresa, traz o seu ponto de vista sobre um determinado tema e não mais aquele conteúdo genérico, aquele conteúdo institucional. Isso tem sido bastante valorizado pelo algoritmo. Legal. Bacana. Conta pra gente, ô Guilherme, qual, nessa jornada de LinkedIn e de usar o LinkedIn como um canal relevante de aquisição para a sua agência, o que você observa que geralmente as agências cometem como erro mais frequentes, partindo do princípio? Então, entendi que o LinkedIn é uma ferramenta relevante para ser um canal de aquisição para minha agência. Onde vou cometer o meu primeiro erro? Pô, eu vou trazer 3, viu, Matheus? São pontos bem legais aqui para colocar. O primeiro deles é o perfil. Você tem que transformar o seu perfil dentro do LinkedIn numa landing page. Pensar a mesma filosofia que a gente aprendeu de marketing, né, de como fazer converter o usuário numa landing page, é o que a gente tem que fazer no nosso perfil. Então, muitas vezes tem um perfil bem estruturado, mas que não tem CTA, ou às vezes não tem prova social, né? A foto, né, de perfil ali do usuário muitas vezes negligenciada, é uma foto amadora que não transmite ali um certo profissionalismo. Então, todo cuidado com os detalhes ali, como se você estivesse criando uma página de conversão de fato, acho que é o primeiro ponto, né? Você se preparar na sua página pessoal para receber as pessoas que vão chegar até você, né, e elas se tornarem ali leads futuramente. Então, primeiro passo é não transformar o perfil como uma landing page, acho que é o primeiro erro que alguém pode cometer dentro do LinkedIn. O segundo ponto é um que eu cometo até hoje bastante e eu venho tentando melhorar e corrigir nesse sentido, que é você falar de muitos assuntos. A gente está no digital, então tem IA, tem growth, né? Se a gente for falar aqui, tem 1 milhão de temas diferentes que a gente pode abordar e conversar sobre eles, e com certeza todo mundo aqui tem muita propriedade para falar sobre eles. E a gente tenta trazer isso para o LinkedIn. E aí, às vezes, acaba desconectando do público ou ficando muito assunto diverso e as pessoas não encontram em você ali um canal, de fato, né, para se atualizar e se interar sobre um determinado tema. Então, diversificar demais, acho que é um ponto de atenção e um erro que você pode acabar cometendo no início também. E o terceiro, e não menos importante, né, é na hora de você trazer as pessoas até o seu perfil, você ter uma abordagem ativa que faça muito sentido e conecte, de fato, com a dor do usuário, né? Então, uma coisa que eu tinha quando eu comecei a produzir e dedicar tempo para o LinkedIn é aquela dúvida, né? Fazer um conteúdo, ter um perfil mais introspectivo, ficava, poxa, será que eu posto isso? Será que vai dar alcance? Será que vai gerar engajamento? Ficava com aquela dúvida e acabava optando por não postar. Então, o que eu gosto de dizer para todo mundo que está começando teve dúvida se publica ou não, publica. Publica. Né? O máximo que vai acontecer é você não ter nenhum engajamento, nenhuma interação, mas você pelo menos deu um primeiro passo ali para seguir. Então, acho que esses 3 pontos são os principais erros que você pode cometer ali no início da sua jornada no LinkedIn. E, Guilherme, esse ponto que você falou sobre você pulverizar muito o conteúdo, né? Eu sei, assim, não sou especialista em SEO, mas eu sei que o LinkedIn ele também possui algumas configurações que você pode fazer de SEO. Talvez esteja relacionado a isso, porque se você aumenta muito o seu pool de palavras-chave ou de assuntos, né? Teoricamente, você fala a cada 1 mês sobre aquele mesmo assunto. Então, fica muito espaçado, né? Rola isso também? É por isso ou é só por conta de estar correlacionando à dor do público-alvo? É um pouquinho de cada coisa, tá? As duas coisas são componentes importantes e toca muito no primeiro ponto, né, que eu falei ali, que o Matheus perguntou de primeiros erros que você pode cometer no LinkedIn, né? Tá. Então, quando você vai configurar seu perfil, então você vai escolher ali, você vai falar da sua experiência acadêmica, da sua experiência profissional, você vai criar o seu sobre, né, que é basicamente sua descrição ali do que você faz, você vai trazer suas competências, trazer cases, né? Então, muita coisa você vai construir na sua página ali, né, transformando o seu perfil numa landing page. Sim. Então, se você traz muitos temas diferentes, fica difícil você se posicionar como autoridade num tema específico, né? Então,
sempre ter esse cuidado, tanto na hora de produzir conteúdo, mas na hora de configurar a sua landing page ali, né, que é o seu perfil, de você focar e ser especialista num tema de fato. Legal. Ô, Guilherme, eu tenho mais uma dúvida que é assim, beleza, decidimos que vai ser o perfil do fundador, do dono da agência para poder liderar essa estratégia, né, como canal prioritário. Dá para terceirizar isso para alguém do time, para um social media, alguém especialista em LinkedIn? O dono, né, o dono do perfil, ele precisa estar ali no dia a dia acompanhando? Como que é essa dinâmica entre o que dá para terceirizar, né, o que dá para o time operar e o que o dono precisa, de fato, acompanhar ou dar o toque dele ali para ser, de fato, verdadeiro? Boa, essa pergunta é muito boa. E eu escuto bastante quando a gente fala sobre LinkedIn, né? O que dá para terceirizar? Falta tempo, né? O que a maioria dos donos da agência trazem ali quando o tema é LinkedIn. E uma coisa que a gente aplica lá na Ponti, que funciona muito bem, é que a gente tem a definição das pautas por um time, né? E a escrita dos textos também passa por um time de redação. Porém, eu sempre dou um toque para colocar ali o meu tom de voz, a minha opinião, e sempre participo dessas escolhas de pauta também. Então, eu acredito que dá sim para você terceirizar, né, o ponto de vista do conteúdo para um time de redação, um time de marketing interno ali da sua empresa, mas tem que ter o toque do seu perfil, do seu tom de voz e da sua opinião, aquilo que eu estava falando há pouco, né? O conteúdo precisa ser opinativo. Então, se você deixar uma coisa muito institucional, muito genérica, ele dificilmente vai engajar ali com a sua audiência. Então, e entrando um pouco nessa pauta também, eu acho que uma grande dor nossa, pelo menos dos nossos clientes que a gente trabalha nesse segmento, é a produção de assets, né? Porque muitas vezes esse CEO, esse diretor, ele vai ter que gravar ali algum roteiro que foi produzido pelos social medias, por exemplo, né? E, os caras são muito ocupados, eles são muito corridos e às vezes atrasa cronograma, atrasa publicação, né? Vocês lidam com esse problema também lá? Tipo, vocês têm alguma metodologia, alguma forma que vocês fazem para contornar esse... Boa. Tem. A gente usa muito no LinkedIn, funciona muito bem os conteúdos só em texto. Né? Então, acredito que isso é um grande facilitador, mas a gente tem, pelo menos uma vez por semana, fazer também conteúdo em vídeo. Né? Então, eu reservo uma horinha da semana para gravar todos os vídeos da semana seguinte. Então, a gente geralmente indica uma frequência de postagem ali de 2, 3 vezes por semana. E aí a gente tenta variar essa produção de conteúdo. Então, um vídeo, e aí eu gravo na semana anterior, um conteúdo só de texto e um carrossel, por exemplo, né? A gente vai fazendo esse mix para ir testando e validando. Eu gosto muito de dizer que não tem nem certo nem errado. A gente tem que testar o que funciona para cada perfil. Legal. Ô, Guilherme, esses dias eu estava estudando um pouco sobre IA e eu usei o N8N para criar um robô que faz posts no LinkedIn para mim. Então, o processo todo eu fiz ali, né? Defini algumas palavras-chave que eu queria. Então, eu assinei um RSS. Esse RSS, ele era scrapeado, né? Eu fazia o download dele e transformava ele em HTML. Esse HTML, eu transformava ele em texto. E tudo isso de maneira automática. Esse texto, eu enviava ele para um agente do Cloud que escrevia um texto para LinkedIn com algumas premissas e algumas regras que eu defini no prompt. E depois, esse texto ele era enviado para um designer de imagens para LinkedIn. E esse designer já tinha autorização para poder entrar dentro do meu LinkedIn e postar todos os dias a um melhor horário, que no meu caso era 7h30 da manhã. Contando assim parece lindo, né? Mas na prática, o que eu percebi é que os textos, eles tinham um pouco do meu tom de voz, da minha pessoalidade. Então, uma ferramenta incrível que funcionava. E aí eu queria aproveitar para poder introduzir o tema de automações. Então, de fato, aquilo ia me poupar muito tempo, ia poupar tempo do meu time, mas tinha um resultado, uma eficiência baixa. Onde que eu errei? Boa. Esse equilíbrio é difícil de encontrar, né? E eu acho que é isso que a gente persegue todo dia. E o que a gente gosta de fazer lá na Ponti é usar automação especificamente para abertura de portas. Então, a gente não usa automação hoje para produção de conteúdo justamente porque perde muito esse caráter pessoal, né? Repetindo de novo aquele clichê, né? Pessoas compram de pessoas. Então, a gente precisa se conectar com quem está do outro lado genuinamente. Então, a gente opta por não usar. A gente até tem
metodologia parecida, que a gente tem um perfil no Instagram exclusivo de IA, que a gente testa isso. Então, tem um RSS, né, que gera ali notícias, a IA vai lá, interpreta a notícia, produz o conteúdo, produz a imagem, publica. Então, a gente tem um perfil no Instagram rodando 100% autônomo com notícias, seguindo essa mesma metodologia. Mas para o LinkedIn, a gente acredita muito, de novo, no tom pessoal, de você dar sua opinião e escrever sobre o que acontece no seu dia a dia. Então, um ponto de automação, olhando para o viés de conteúdo que a gente trouxe, depois eu posso falar um pouco mais sobre como a gente faz a abertura de portas usando automação, mas olhando para conteúdo primeiro, uma sacada muito legal que eu tive foi pegar as reuniões que eu participo, né? Então, qualquer ferramenta que você use para gravar reunião, Firefly, TLDV, tem milhões de soluções aí no mercado que fazem isso. E aí, eu pego a transcrição daquela reunião e, com base na minha opinião, no tema que eu discuti naquela reunião, o ponto de vista que eu dei, o agente vai e monta um rascunho de conteúdo, transformando a transcrição da reunião num post de LinkedIn e, obviamente, seguindo premissas de boas práticas de LinkedIn, né? As 2 primeiras linhas ali muito atrativas, texto escaneável, né? Quebrando ali em vários parágrafos, com atenção ao limite de caracteres, sem usar emoji, que é uma coisa que não está muito no meu tom de voz, sem usar muita hashtag. Então, todas essas políticas estão treinadas dentro do agente, ele pega a transcrição, transforma aquilo num conteúdo, eu reviso, dou um toque final e consigo publicar. Então, olhando para a transcrição de reunião e produção de conteúdo base ali para o LinkedIn, foi uma forma que a gente encontrou de usar automação, de usar IA, que funcionou super bem, mas sempre com um toque humano no meio do caminho. Tem uma dúvida sobre isso, né? Pelo menos quando a gente trabalha algumas práticas de SEO, né? A gente tem conteúdos voltados para, vamos dizer assim, o algoritmo entender um determinado conteúdo que é relevante para o contexto do meu cliente, que não necessariamente vai ter um tom de pessoalidade e que vai ter uma frequência maior, né? Porque a gente quer impactar ali. Então, a gente tem alguma frequência, sei lá, de 30 artigos por mês desse segmento de artigo que, a gente está voltando para os produtos, o core do business do cliente, né? E aí, o objetivo desses artigos é mais ranquear, né, os índices ali nas páginas para as determinadas palavras-chave do que propriamente dito aprofundar para um produto técnico, algo muito, muito específico, né? E aí, sim, a gente tem os artigos que são mais específicos, onde a gente vai pôr no LinkedIn, por exemplo, na página principal do site. O LinkedIn rola isso também? De você ter coisas voltadas para trazer o algoritmo para o seu lado. Maravilha. O algoritmo do LinkedIn, ele funciona de uma forma um pouco diferente, né? Ele tem muito a filosofia da teia de aranha. Então, o intuito, e o que eu gosto sempre de trazer, é você não levar o usuário para fora do LinkedIn. Esse é um cuidado que você tem que ter muito na hora de produzir o seu conteúdo. O LinkedIn penaliza muito você colocar link externo, por exemplo. Então, levar o usuário para um site, para uma página. Porque, pensa, a gente está numa plataforma que hoje tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Tem seu público-alvo ali dentro. O LinkedIn está te entregando tudo isso de graça. Você não paga para estar no LinkedIn. E aí você pega aquele usuário que estava dentro daquela rede e você está tirando ele dali. Então, o algoritmo do LinkedIn vai penalizar isso, né? Então, o que você tem que buscar fazer dentro do LinkedIn é fazer com que essa teia de aranha ela funcione ao seu favor. Então, por exemplo, quando o Matheus comenta na minha publicação, a minha publicação chega para toda a rede do Matheus, mostrando que ele comentou no meu post. Então, isso vai virando uma teia de aranha, né? Vai puxando de forma encadeada ali outras redes que eu não tenho alcance para chegar, né? Então, 99% dos meus posts no LinkedIn, o CTA sempre é para comentário. Então, a gente usa o algoritmo do LinkedIn nesse sentido, de fazer com que as pessoas comentem, curtam, salvem, interajam com a postagem, para que o nosso post chegue para a rede delas. Então, a filosofia do algoritmo do LinkedIn funciona muito mais nesse viés do que como a gente olha para SEO ali com palavras-chave, H1, H2, e essa H3. questão do link building, então, backlinks, você mandar do artigo do LinkedIn para o site, então isso é péssimo, né? Péssimo. Você vai derrubar, com certeza, bastante o seu alcance e a quantidade de pessoas que você atinge ali com... Informação curiosa, porque eu vejo muita gente fazendo isso, tá? Inclusive, eu já fiz algumas vezes. Boa. Então, é bem legal, por exemplo, eu posso, depois de terminar aqui esse podcast que a gente está gravando, fazer um post sobre a gravação de hoje e aí vou marcar vocês lá na minha rede social, lá no meu LinkedIn. Vocês vão entrar e vão comentar, pô, valeu pela participação, foi muito legal estar contigo, né? Espero que vocês falem bem aí da minha participação. Isso vai fazer com que o post chegue para a rede de vocês também. Consequentemente, a rede de vocês passa a conhecer meu perfil. Legal. Então, isso é um ponto muito legal para você explorar bastante e usar ao seu favor dentro do LinkedIn e o algoritmo funciona mais nesse viés.
Perfeito. Massa. Ô, Guilherme, me conta um pouquinho mais, vou descer um nível, uma camada aí no funil, né, na aquisição. Então, eu fiz uma publicação ou uma série de publicações, não sei se é certo falar ainda, né, mas meu topo de funil movimentou, gerou muito impacto, muitos views, né, muito alcance. E alguns comentários, e algumas dessas pessoas têm o perfil que eu defini para ser meu cliente ou cliente daquele business. Qual o próximo passo? Pô, chamar no direct, não ter receio de abordar as pessoas com muito cuidado e gerar conexão genuína, né? De novo, o clichê, né? Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu repito aqui. Pessoas compram de pessoas. E para as pessoas comprarem de pessoas, tem que existir relacionamento. Então, venda B2B é relacionamento. Né? Quantas vezes a gente ouviu falar que um negócio surgiu de um cafezinho, de uma visita presencial, de um evento. Então, no LinkedIn não é diferente. A gente só está digitalizando as relações que já existem no nosso cotidiano. Então, a gente precisa se conectar de fato com aquelas pessoas. Então, por que não pegar lá o comentário do João, por exemplo, na minha postagem, vi lá que ele comentou, pô, que legal, gosto muito da Brad, conheço a Brad, já fui associado, eu sou associado, e chamar ele no direct e falar, poxa, como é que foi a tua experiência de ser associado da Brad, né? O que é que te levou a entrar para essa comunidade, né, para fazer parte dessa associação, e dali puxar um papo, e aí você vai aplicar a sua cadência ali de comercial para trazer ele para uma reunião. Mas o primeiro passo é chamar ele no direct, de fato, com uma conexão genuína e abrir portas para você desenvolver. Outras duas dúvidas, tá? A primeira é, posso terceirizar isso para um SDR, para ele poder fazer essa primeira qualificação, esse primeiro approach no meu inbox? E a segunda dúvida responde a primeira, depois eu coloco a segunda. Boa. Sim, né? Não quer dizer que você precise terceirizar. Não é você não precisa ter um SDR para começar no LinkedIn. Você pode começar no LinkedIn e você mesmo responder. Porém, se você tem um alto volume, né? Hoje a gente já está nesse patamar. Quando eu comecei não precisava do SDR, eu mesmo respondia. Hoje tem um volume muito grande, então eu não consigo mais dar conta. Eu tenho um SDR que ele fica monitorando ali meu inbox, monitorando os comentários, e ele faz todo esse approach. O que eu gosto de reforçar bastante é que é muito importante ter uma cadência muito estruturada do que você vai abordar com esse lead, para você não virar spam, né? Que acredito que vocês já viram, e quem está ouvindo a gente com certeza já viu no LinkedIn, muita gente reclamando de receber spam, de receber muito lixo eletrônico, né? Tem até um caso interessante de um cliente nosso, que ele trabalhava com representação de telecom. Então, ele vendia internet, telefonia, toda essa parte de dados aí, representando grandes empresas desse mercado. E ele mandava mensagem para todo mundo que seguia ele. Era um texto ali que tinha uns 5, 6 parágrafos e um PDF com 120 páginas ali, modo de falar, né? De soluções que ele tinha. E ele falava, pô, Gui, o LinkedIn não funciona. Aí eu falei, não, a gente precisa estruturar a cadência, né? Olhar para a estratégia. Então, primeiro é você gerar uma conexão com a pessoa. Ver algo no perfil dela que te marcou, um evento que ela participou, ou o tema da publicação sua que ela comentou ali, né? Ou o próprio comentário que ela trouxe ali na sua publicação, conecta com aquela pessoa. E depois entrega algum valor, né? Eu gosto muito de dizer. Primeiro você entrega valor para depois extrair valor, né? Então, poxa, traz um e-book ali para aquela pessoa, traz uma opinião mais aprofundada sobre aquele post, traz um outro conteúdo seu sobre aquele mesmo tema, conecta ali para depois você fazer um CTA para uma reunião, para chamar aquela pessoa para um café, para aí sim você começar o processo comercial de fato, né? Vamos dizer assim. Então, acho que esse ponto é que o SDR precisa estar muito bem treinado do que ele vai fazer para gerar conexão com aquela pessoa, como que ele vai entregar valor para aquela pessoa e depois como que ele vai puxar para uma reunião para ir um closer ou você entrar nessa segunda etapa para fazer a venda de fato. Perfeito. Aí a pergunta seguinte tem a ver com o inbox ou com a forma de contato. A gente sabe que o LinkedIn tem uma série de ferramentas aí, né, de insights, e hoje em dia também com a IA é muito fácil você scrapear ali os dados de e-mail, telefone. Então, existe growth hacks aí que as pessoas fazem, né, no mercado paralelo, que dá para fazer com uma equipe boa de outbound. O primeiro contato do SDR, ou seja lá de quem for, sempre no inbox, ou invasivo demais se eu tenho o dado disponível daquela pessoa, já chamar ela num outro canal, ou seja, o WhatsApp, ou propor uma cadência já ali de e-mail. Como você sugere fazer isso? Boa, eu costumo brincar com o time de SDR lá da Ponti, que é como se fosse namorar uma pessoa, né? Você começa a paquerar ali, você não vai chamar ela já para sair, né? Você tem que ir conquistando, curtindo uma foto, comentando num post. Então, a gente fomenta muito isso.
que o SDR ele vá no perfil ali do ICP, né, do lead ali que ele tem como ICP, comente no post, curta um post. A partir do momento que tiver, de fato, uma conexão, seja através de um comentário, seja através de um conteúdo, aí sim ele chama no inbox e ali ele vai desenvolver a cadência comercial dele. Mas sempre começando pelo inbox. A gente acredita que é o melhor formato, mas tendo esses pontos de contato anteriores faz muita diferença para, de fato, você começar uma relação ali com o lead e não só uma abordagem fria, né? Porque, de fato, você vai ser ignorado ali se você começar a mandar muito spam. Então isso acontece também normalmente no LinkedIn Ads, né? Quando a gente faz anúncios patrocinados, empresas que querem fazer geração de leads, né? Diretamente pelo LinkedIn, né? Seja através de conteúdo, seja através daquelas campanhas de inbox e tudo mais, né? E assim, na minha percepção, isso não tem dado muito certo, né? Pelo menos eu nunca tive uma campanha que foi muito bem sucedida com esse tipo de estratégia. Acho que está muito conectado com isso e com os princípios também do LinkedIn, né? Que você falou no início, né? Do objetivo ali, do propósito da rede, né? Hoje vocês utilizam alguma estratégia complementar fora essa orgânica ou vocês focam 100% orgânico? 100% orgânico, mas tem um hack bem interessante. Como o Matheus falou, no mercado paralelo aí tem uma solução que dá para você utilizar, que é a seguinte. Você fazer scrap, né, de listas de potenciais clientes que você quer atender. Então, vamos supor que eu quisesse conversar aqui com donos de agência. Então, vou buscar lá no meu LinkedIn, né, por agência, CEO, dono, palavras-chave que tragam esse cargo. Uhum. Vou montar uma lista desses leads, né, desses usuários. E, a partir disso, eu uso a automação para enviar um primeiro convite, para ele entrar na minha rede. Então, é esse o único momento da jornada de prospecção ativa que a gente usa automação. O resto a gente faz tudo manual. Então, nesse primeiro ponto de contato, eu mando uma mensagem, vou pegar aqui o exemplo do João, né? Mando uma mensagem para o João. João, vi que você também é dono de agência, CEO da agência XPTO. Cara, vamos entrar aqui na minha rede para a gente se conectar e trocar insight? Não estou vendendo nada. Tá. Só estou abrindo portas ali e fazendo com que ele aceite o meu convite no LinkedIn. E a partir do momento que ele aceitar meu convite, aí eu consigo mandar mensagem no inbox dele limitado, consigo ver o que ele publica, ele vai ver meus conteúdos também. Então, esse é o primeiro ponto que a gente usa automação. Então, você acaba alimentando mais rápido o funil ali. Isso. Que a gente estava conversando. E se você assinar o LinkedIn Premium, hoje você paga ali R$90 por mês, mais ou menos, você ter o LinkedIn Premium, você consegue mandar até 40 convites por dia, dentro das diretrizes ali, sem infringir nenhuma política do LinkedIn. Então, os dados de mercado trazem campanha bem sucedida de envio de convites, gira entre 35% e 45% de taxa de aceite. Tá. Vamos botar 40% aqui para facilitar a nossa matemática. Se você manda 40 convites por dia, né, na sua base, você tem 16 novos... Me ajuda aí na matemática, um pouco mais, né? 16, né? 16 novos leads todo dia na sua rede. Uhum. Qual plataforma de mídia paga você consegue aumentar 16 potenciais leads ali na sua base, né? Sim. Então, é isso que a gente acredita muito. Usar automação para expansão de rede, para aumentar a quantidade de pessoas que estão na minha rede. A partir do momento que a pessoa entrou na minha rede, aí entra o papel do SDR que a gente trouxe aqui na mesa. E aí o SDR vai procurar um ponto de conexão com aquele usuário, seja uma experiência acadêmica, uma experiência profissional, um post, um evento que ele participou, vai conectar com aquele usuário, depois vai entregar valor para aquele usuário e depois vai chamar ele para reunião comercial. Então, essa é a cadência que a gente acredita, esses quatro etapas. Bacana. Você tocou num assunto que eu queria aproveitar e fazer um gancho, né? Até então a gente estava falando sobre o LinkedIn como uma ferramenta de aquisição num formato bem parecido como funciona o inbound marketing hoje. Mas quando você fala sobre lista e sobre palavra-chave, a gente está saindo um pouquinho da esfera do inbound e indo para a esfera do ABM, do ABM, o Account Based Marketing. Você tem algum case em que vocês usam o LinkedIn para fazer o ABM ou já fizeram? Conta um pouquinho sobre a experiência do ABM usando o LinkedIn. Com certeza. Eu acredito muito que é o complemento das duas coisas. Você não precisa escolher o inbound ou o ABM, né? Você tem que combinar os dois para extrair o melhor dos dois mundos ali. Então, o inbound entra muito na veia ali de você produzir conteúdo que se relaciona com a sua audiência, né? E o ABM entra muito no que eu falei aqui de expansão de rede e de fato, se conectar com essas pessoas que você traz para sua rede. Então, buscar uma conexão genuína e entregar valor para essas pessoas. Hoje, como eu falei aqui no início, né? 50% dos novos contratos da Ponti vêm do LinkedIn.
e pelo perfil de cliente que a gente atende, a maioria é ABM. Tá? Então, é eu encontrar ali o CMO, por exemplo, de uma empresa e criar um relacionamento com ele de fato. Então, eu vou curtir o post dele, eu vou comentar no post dele, eu vou criar um relacionamento com aquele usuário. E, óbvio, para dar volume a isso, o SDR entra nesse papel. Uma vez que eu conseguir aquela conexão, tem a passagem de bastão para o time comercial e aí vai para outros canais, né? A gente expande para WhatsApp, e-mail, enfim, entram outras cadências ali na jornada. Mas o principal ponto é, volume é importante, você tem que ter volumetria nessa parte de outbound, olhando para outbound, para ABM, mas você também precisa ter qualidade. Não adianta você mandar mensagem genérica para um C-level que você não vai conseguir se conectar, você não vai criar uma relação genuína ali com ele e não vai virar lead para você. Então, acredito que o pulo do gato do ABM está muito mais na personalização do que no volume. Né? Então, é isso que a gente tem bastante cuidado, até para você não acabar queimando o seu perfil na rede e ficar conhecido ali como alguém que está propagando spam. Né? Então, acredito que o maior case que a gente tem é a própria Ponti, porque a gente vive disso, né? 50% de novos contratos vem dessa estratégia. Bacana. Explica um pouquinho melhor para a nossa audiência como funciona a cadência de um processo de LinkedIn com um SDR ali à frente. Então, o gerenciamento de rotina de um SDR. Então, ele chega de manhã, na prática. O que ele tem que fazer? Ele tem que passar 1 hora curtindo posts, depois na segunda hora ele tem que comentar e chamar no inbox, na terceira hora. Como que você divide hoje esse gerenciamento de rotina e como que a cadência está introduzida dentro desse gerenciamento de rotina do SDR? Boa, essa é a mágica do LinkedIn, né? Porque quando a gente falou há pouco aqui dos conteúdos, né? Que nosso conteúdo tem alcance, quando alguém comenta, esse conteúdo chega para mais pessoas, etc. Isso também acontece com os comentários. Então, quando eu comento num post de alguém, aquilo chega para minha rede. Isso vai ganhando mais proporção e vai ganhando mais alcance. Então, você consegue gerar seguidores e alcance para sua página através de comentários. Né? Então, entrando na pergunta de fato da rotina do SDR, primeiro ponto, ele olhar todo mundo que aceitou os convites de conexão que a automação disparou ali. Então, ele olha para todo mundo que aceitou aqueles convites e vai buscar pontos em comum com aquelas pessoas para criar uma conexão. Então, ele vai olhar o perfil, vai buscar um post daquela pessoa, vai buscar um evento que aquela pessoa participou, ou um ponto em comum, seja o mercado que ela atua, seja algum evento que ela participou, algo do tipo. Vai criar essa primeira conexão com essa pessoa e ali ele vai seguir o processo comercial dele normal. Então, a primeira rotina é olhar quem aceitou o convite, se conectar genuinamente com aquelas pessoas. Segunda rotina é ele comentar em pelo menos 5 posts de potenciais leads ali, né? De prospects, vamos chamar assim. Então, numa fase ainda que não teve um primeiro contato, mas que ele quer abrir portas. Né? Então, ele vai para essa segunda rotina e depois ele vai dar sequência nas mensagens que estão ali no inbox, que foram respondidas ou que tiveram algum tipo de evolução ali ao longo das trocas que ele teve. Então, são esses 3 pilares. Se conectar genuinamente com quem aceitou os convites, revisar as pessoas que responderam e dar sequência naquelas mensagens e buscar fazer comentários e curtidas em posts de terceiros. Né? São esses 3 pilares ali que ele olha diariamente. Legal. Em que momento esse lead entra para um funil ou para uma ferramenta de CRM e ali a partir dali? A partir do momento que ele dá a primeira abertura. Então, a gente não considera o aceite do convite como primeira abertura, mas sim a primeira resposta. Então, se ele respondeu essa mensagem que o SDR manda logo após o aceite do convite, quando ele responde aquela mensagem, ele é lançado num CRM. Hoje a gente usa soluções do RD, né? Você pode usar N soluções aí do mercado. E aí ele lança esse lead no RD e ali segue a cadência que está determinada ali como fluxo comercial. Numa prática assim, você iniciaria conversando sobre algum assunto satélite, vamos dizer assim, evento, sei lá, participou do mesmo evento. Conversou com o cara ali sobre evento, o cara respondeu, interagiu, depois a próxima fase é essa que entra já no CRM, já entra no inbound, né? Então vai receber algum documento, algum material da agência. Exato. A nossa cadência ela tem quatro etapas macros assim, bem claras. Né? O primeiro é enviar o convite via automação, só se colocando à disposição, abrindo um post de fato, como o exemplo que eu dei aqui do João. Ele aceitou aquele convite, vai para isso que você trouxe. Gerar uma conexão genuína, seja sobre um evento, seja sobre um post, se conectar com aquele cara. Ele entender que você não está ali para fazer spam, e sim para criar relacionamento.
E aí a terceira etapa é entregar um material, que aí não precisa ser um e-book necessariamente, pode ser um aprofundamento sobre o conteúdo anterior, um aprofundamento sobre um post, sobre um tema. Tem gente que opta por uma qualificação maior e um volume menor e gosta de dar uma consultoria gratuita ali de 10, 15 minutos, um diagnóstico. Aí a sua criatividade que vai mandar, dá para você criar vários caminhos ali de acordo com o volume que você tem e com a equipe disponível que você tem para interagir com aquelas pessoas. A partir do momento que você entregou algum valor para aquele usuário, aí está na hora de começar a extrair valor, que é trazer ele para uma reunião, fazer uma reunião de qualificação e aí apresentar proposta, seguir sua cadência comercial. Então, são esses 4 pilares aí que a gente segue. Perfeito. Bacana. Explorei bastante aqui já a parte de cadência, funil, né? Eu queria descer mais uma camada agora e ir para o lugar de indicadores, tá? Falar sobre KPIs. Qual é a métrica mais importante para acompanhar nesse contexto de LinkedIn antes, né, de entrar nesse lugar de funil, de ele ir para uma ferramenta de CRM e depois que ele entrou na ferramenta de CRM, o que você costuma observar? Pô, maravilha. A gente gosta também de olhar para 4 KPIs principais, tá? O primeiro deles é o mais topo possível, né, que é o aceite do convite dentro do LinkedIn. Porque a partir do aceite do convite é que eu consigo explorar todas as estratégias que a gente falou aqui. Se o usuário não aceita meu convite, eu fico limitado a conseguir interagir com ele. O segundo é reunião agendada, né? Então, quanto daquilo virou reunião. Terceiro, reuniões qualificadas. Nem toda reunião que o SDR agenda vão ser boas reuniões. Então, a gente tem essa terceira métrica. E quarto, a venda, de fato, o fechamento do contrato. Então, a gente olha para esses 4 pilares, né? Então, o que a gente pratica como meta dentro da Ponti em cada uma dessas etapas? Aceito de convite, 40%, essa é a nossa meta. Então, cada 10 convites que eu mando, 4 são aceitos. É o que a gente trabalha como objetivo. A partir disso, de quem aceitou meu convite, eu tenho que conseguir levar pelo menos 20% para a reunião. Então, 80% eu perco aqui nesse caminho, por não conseguir identificar uma dor muito clara, por ele não estar no momento, por talvez estava um pouco desalinhado com o ICP, e aí diferentes motivos aqui nessa perda. E das reuniões que eu agendo, pelo menos 90% serem qualificadas. Então, a cada 10 reuniões que eu faço, 9 qualificados, e aí vai para a taxa de conversão para venda, que aí vai variar de negócio para negócio. No nosso caso, em torno de cada reunião de proposta qualificada, 33% a gente fecha, né? Então, uma a cada 3 reuniões ali, a gente consegue converter em um novo contrato. Então, esse é um pouquinho das métricas da Ponti. Não necessariamente quem está ouvindo a gente aqui vai ter exatamente esses parâmetros, mas serve como balizador. Uma diretriz já, né? Isso. Em que momento você cruza essa base de LinkedIn com uma estratégia de outros canais de mídia, por exemplo, né? Lista, etc. E o quanto você estima que isso te dá eficiência para poder fazer mídia em outros canais? Boa. Então, a partir do momento que o lead não evoluiu ali para reunião ou que a reunião não foi qualificada, a gente joga ele para um fluxo de nutrição no âmbito de marketing. Então, a gente vai trabalhar ali muito e-mail marketing, newsletter, enfim. E a gente usa muito essa base que a gente extraiu para campanha de remarketing. Então, a gente consegue subir nas campanhas de mídia paga essa lista, porque com as ferramentas aí do nosso mercado paralelo, né, que a gente brincou aqui, eu consigo extrair nome e e-mail, né, eu já tenho ali cargo e empresa daquela pessoa. Então, isso vira uma mina de ouro para você trabalhar remarketing no Google Ads, no Meta Ads. Então, a gente usa essas listas também para fazer isso. E uma estratégia bem legal é pegar as pessoas que geraram reuniões qualificadas e começar a montar uma lista de lookalike. Porque você tem ali quem, de fato, estava dentro do seu ICP, topou marcar uma reunião, então está muito alinhado com o perfil de cliente que você procura. Você vai nutrindo essa lista, à medida que você vai aumentando ela, e aí ela serve de lookalike para você rodar campanhas também no Meta e no Google para públicos semelhantes. Você vai aprimorando seu público-alvo. Esse não deu certo, vou mais para cá, mais para lá. E aí você vai direcionando, vai aumentando sua taxa de conversão, né? Nesse fluxo todo, o que você acha que foi o erro mais crucial, assim? O que você recomenda em não fazer, assim, para as pessoas já não começar não batendo a cabeça logo de cara? Boa. Eu acredito que foi começar tentando fazer muitas campanhas de uma vez só. Né? Então, quando a gente começou no LinkedIn, a gente queria aumentar a nossa comunidade no WhatsApp, a gente queria
gerar leads qualificados. A gente tem algumas soluções de mini sites que a gente desenvolve ali para resolver uma dor específica. Queria gerar lead para isso. Então, a gente acabava mandando vários tipos de mensagem, várias campanhas simultâneas e a gente não otimizava muito bem nenhuma delas. Então, eu acredito que você tem que focar em a campanha expandir sua rede. Principalmente quando você está começando no LinkedIn, que eu acredito que é a grande maioria da nossa audiência aqui hoje, né? Não, ainda como você falou no início, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. Então, a gente quer mudar essa realidade. E, para isso, o que a gente corrigiu muito rápido a rota e que deu para a gente resultados muito rápidos, né? No LinkedIn, foi começar a expandir minha rede. Então, mandar convite só de abertura de portas, sem buscar vender nada, sem fazer nenhuma promessa, sem entregar nada. Aumentar a nossa audiência, porque a partir do momento que as pessoas entram para sua rede, aí você vai trabalhar todas as estratégias que a gente falou aqui, de uma abordagem mais personalizada, de produção de conteúdo e diversas frentes. Então, o primeiro ponto que eu diria para quem está começando é expanda a sua rede o máximo possível, dentro do perfil, obviamente, de cliente ideal que você busca, para quando você tiver uma base qualificada, aí sim você está nutrindo bem essas pessoas e fazer a estratégia de inbound, que todo mundo que está aí na audiência são especialistas aí de inbound marketing. Legal. Guilherme, eu tenho uma outra dúvida que eu acho que pode ser também relevante até como um momento para você poder mandar esse episódio para aquela empresa que está namorando com a estratégia de LinkedIn ou que você quer convencer a fazer ali, implementar essa estratégia de LinkedIn. Para uma empresa B2B, né, onde o LinkedIn geralmente tem uma performance melhor, como você acha que seria correto começar? Pensa em outro segmento que não seja agência, ou talvez até, se preferir, conte um case de um cliente para quem vocês fizeram o trabalho de LinkedIn e um pouquinho de como que foi essa dinâmica, as dificuldades e como que a situação foi se desenrolando até vocês alcançarem algum tipo de processo consolidado ou resultado. Boa, a gente tem um case bem legal de uma consultoria, que é a Ravo Consult, que eles não tinham nenhuma presença no LinkedIn. A gente pegou o perfil da sócia, da Adriana, e a gente começou a trabalhar conteúdos, né, dentro desse perfil, mas principalmente o que eu falei aqui há pouco, né, expandindo rede, trazendo pessoas para aquela base. Porque não adianta você ter um baita conteúdo que você mostra para 10 pessoas ali. Então, a gente precisa primeiro expandir rede para depois gerar o volume de leads. Então, a gente conseguiu aumentar em 50 vezes o volume de leads que ela gerava, considerando todos os canais, né, através do LinkedIn, usando essas estratégias que a gente conversou aqui. A grande dificuldade é fazer com que o C-level, o CEO, o diretor, o executivo, a pessoa que está como a cara ali da empresa no LinkedIn, produza e publique conteúdo. Essa é uma grande dor que a gente tem. Mais recentemente, a gente desenvolveu um produto de ghostwriting, onde a gente escreve os conteúdos para o C-level, até então a gente não tinha isso. Mas é um desafio ainda. Então, a gente tem várias formas de tentar fazer com que o dono do negócio, né, a pessoa que está ali à frente, engaje. Então, a gente já treinou IA, como você falou aqui, para adaptar pelo menos a ideia do conteúdo, a estrutura ideal de post que o LinkedIn tem ali no algoritmo dele, uma IA que ajuda a dar temas, sugestões. Então, a gente vai dando o máximo de ferramentas possíveis, mas a grande dor é fazer com que a pessoa que está ali à frente da empresa produza conteúdo e tenha rotina de acessar o LinkedIn para responder os comentários, para responder os leads, né? Porque senão todo o resto do funil quebra. Então, acho que esse é o maior desafio, é fazer com que a pessoa que está representando a empresa compre a ideia e entenda que o LinkedIn é, de fato, um canal que vai mudar o jogo e que vai trazer resultados positivos para a empresa. Perfeito. Ferramentas do LinkedIn, já usou alguma delas? As proprietárias mesmo, as oficiais? Tem o Sales Navigator, né, que é uma ferramenta fantástica, mas é uma ferramenta cara. A grande vantagem dela é que você consegue fazer filtros muito mais avançados, né? Hoje, o que eu gosto de trazer como pré-requisito é você ter o LinkedIn Premium. Porque o LinkedIn Premium ele dá mais alcance, mais visibilidade dentro da plataforma e ele permite que você envie os convites personalizados, né, num volume maior. Então, se você não tem um LinkedIn Premium, você só consegue mandar 5 convites, é muito pouco. Né? A gente está falando aqui de 40 convites por dia. Então, o LinkedIn Premium é o que a gente coloca como pré-requisito, né, essencial. O restante, o Sales Navigator é muito bom, pode agregar muito valor, mas não precisa para começar. Para começar, o LinkedIn Premium é suficiente. Legal. Pensando que a gente está também num ecossistema, né, de agências e que pode ser uma dúvida de outros associados da Abrad também, como escopar, precificar e vender
a estratégia de LinkedIn? Como que vocês fazem isso? Cara, a gente apanhou muito nisso aí, viu? A gente apanhou muito. Que bom que a gente tá aqui hoje para poder falar o caminho que a gente conseguiu encontrar e entregar isso para quem tá ouvindo a gente, né? Já conseguir partir e não cometer os mesmos erros do que a gente cometeu nessa jornada. Então, a gente divide hoje o escopo em 3 pilares, tá? Um que é revisão do perfil. Então, como é que eu transformo o perfil do meu cliente, né? Da pessoa que vai estar ali produzindo conteúdo no LinkedIn, num perfil de alta conversão. Transformar em landing page. Tá. Então, esse é o primeiro escopo, primeiro entregável. Revisar o perfil e transformar ele numa landing page, seguindo aqui todas as premissas que a gente viu no início do nosso papo. O segundo escopo é configurar a parte de expansão de rede. Então, configurar a automação, a gente usa uma ferramenta hoje chamada LinkedIn Helper, né? Não uma ferramenta oficial do LinkedIn, uma ferramenta paralela, tem várias outras no mercado. Essa que faz os convites, no caso. Que faz os convites. Para único e exclusivamente fazer expansão de rede. A gente não usa para cadência de mensagem, para enriquecimento de base ou qualquer outra coisa do tipo. A gente usa exclusivamente para abrir portas, enviar convite. Então, escolho, através dos filtros do próprio LinkedIn ali, quem que é o público que eu quero alcançar, configuro uma mensagem com variáveis, né, nome da pessoa e nome da empresa, para poder me conectar com ela, faço uma mensagem de abertura de portas, com cada segmento monto um copy ali personalizado, conecto com aquela pessoa para fazer com que ela aceite meu convite de conexão. Né? Então, esse é o segundo escopo. Configurar a ferramenta de expansão de rede e fazer acompanhamento e otimização dessas campanhas. Então, configurar os envios de convites, configurar as listas, isso requer otimização, né? Hoje, esse mês você vai fazer uma campanha para o segmento, sei lá, de indústria, mês que vem você pode querer fazer uma campanha para um outro segmento. Hoje você vai testar um copy, amanhã você vai testar outro. Então, a gente, como agência, vai montando as listas, testando um copy e vendo quais performam melhor em termos de aceite de convite. E o terceiro escopo, que é o que a gente trouxe mais recentemente, é o de ghostwriting, que é a grande dor, né? Fazer com que o perfil, né? A pessoa que está representando ali a empresa no LinkedIn, produza conteúdo de fato, né? Para poder gerar relevância, gerar autoridade e aumentar as conversões. Porque se a gente tem uma campanha que traz convites qualificados, traz pessoas para a rede, a gente tem aí o SDR, o próprio executivo ali, interage com aquelas pessoas, vai evoluindo. Quando a pessoa abre o perfil dele e não tem nada, a chance de converter é muito menor, né? Então, a gente precisa, através do conteúdo, também gerar autoridade. Então, esse é o nosso maior dor e é um produto que a gente trouxe mais recentemente, então seria o terceiro escopo. Fazendo um resumão aí para a galera. Primeiro, revisar o perfil, transformar em landing page, escopo 1. Escopo 2, configurar a expansão de rede e acompanhar isso, né? Não é só subir a campanha e esquecer, você tem que estar olhando qual copy funcionou, qual público funcionou. E o terceiro, a parte de produção de conteúdo, que aí tem diferentes formas de você fazer. Você pode treinar um IA, por exemplo, e deixar na mão da pessoa que está do outro lado ali produzir o conteúdo. Ou você pode fazer um trabalho de ghostwriting e você, de fato, produzir aquele conteúdo. E aí, vocês especificam pela hora, no caso. Horas de trabalho, no caso, né? Isso. Então, você vai computando ali todas essas caixinhas aí dos escopos até chegar num valor. Isso. Perfeito. E aí, como é que a gente gosta de cobrar na pontinha, né? A gente cobra um setup, que é essa parte de transformar o perfil na landing page, né? Então, a gente cobra um valor por esse setup, dilui ele ao longo do contrato. Geralmente, o contrato é de 12 meses. Então, e aí a gente traz o escopo, né? O FII recorrente, da acompanhamento, configuração e otimização das campanhas de expansão de rede. Então, eu tenho o valor do setup pela revisão do perfil, que eu diluo ao longo dos 12 meses, e eu tenho a mensalidade pelo acompanhamento das campanhas. E aí eu vendo isso como um pacote. Tá. E aí o terceiro pilar, né, que a gente falou aqui, que é a parte de ghostwriting, aí ele é um pilar opcional, que o cliente, né, pode contratar ou não. Se ele contratar, a gente soma na mensalidade ali e também fica dentro do mesmo guarda-chuva contratual. Perfeito. Bacana demais, ô Gui. Acho que de tudo que a gente conversou aqui hoje, se você tivesse que deixar uma mensagem, uma ação que quem está nos assistindo aqui precisa fazer para poder começar a usar o LinkedIn para gerar resultado, qual seria essa principal ação que você recomendaria para os nossos ouvintes, nossos associados, enfim? Produza conteúdo. Acho que o conteúdo, eu acredito que o conteúdo é o pilar que vai te dar autoridade dentro do teu segmento, né? E que vai fazer com que na hora do lead ter uma dúvida entre você e uma outra empresa, ele tome a decisão pela sua empresa, porque ele vai enxergar ali uma pessoa e não só uma instituição, uma organização. Então,
produzir conteúdo, acho que é o principal ponto para começar. E repetir uma coisa que eu falei lá no início, mas eu acredito que é muito importante reforçar para quem está ouvindo, que é, teve dúvida, publica. Por mais que aquele post dê 0 de engajamento, 0 curtidas, 0 comentários, publica, porque vai ser um primeiro passo para você destravar e você perder o receio, principalmente quem tem um perfil mais introspectivo, como é o meu caso, de você começar a se colocar como autoridade no seu segmento. E aquele conteúdo vai ficar ali para no futuro alguém consultar, alguém consumir ele. Então, não deixe de publicar. Acho que essa é a mensagem mais importante para quem está começando. Massa, uma aula, né? Nossa senhora, aprendi muita coisa, hoje foi bom demais. Sensacional, gente. Que primeiro eu queria, né, agradecer o Rodrigo, Guilherme, pela presença de vocês. Quer deixar alguma mensagem final? Quero agradecer a Brad pelo convite e agradecer vocês também pela participação aqui, pela interação. Acredito que agregou bastante valor ali para quem está ouvindo. Então, super feliz em poder participar disso. E deixar o meu LinkedIn, né? Pesquisa lá por Guilherme Ponte no LinkedIn, vai me encontrar, o CEO da Ponti, para a gente bater um papo e se aprofundar nos temas que a gente trouxe aqui. Eu quero deixar à disposição meu direct para a gente continuar as conversas que a gente teve e aprofundar em algum tema que alguém tenha alguma dúvida. Vai ser um prazer trocar e conhecer mais gente também. Afinal, o LinkedIn é para... E comenta no post para chegar em mais pessoas. É isso. Importante. Faz o post, marca a gente que nós vamos comentar, curtir para poder alcançar o máximo de pessoas. Obrigado. E se você, né, quer continuar acompanhando conteúdos e tudo sobre a Brad, não esquece, gente. Pega esse conteúdo aqui, curte, manda para o seu colega, parceiro, seu amigo, a sua agência, enfim. Vamos continuar fortalecendo esse ecossistema que traz bastante conteúdo para nós. Vamos continuar fortalecendo esse canal que é o Abradcast. Então, aqui em algum lugar da tela, nesse momento, o pessoal vai colocar um QR Code. Vamos continuar fortalecendo o nosso ecossistema e fazendo acontecer e construindo essa troca de conteúdos aí que com certeza vai gerar muito resultado para todo o ecossistema. Com certeza. Valeu, pessoal. Valeu, bola, gente. pessoal. Obrigado.